Vamos falar do Corinthians, velho Vando. Estádio pago, eleição tranquila. Que agora... Opa, agora tem novidade disso aí, hein? Tá bom agora, o negócio do estádio aí tá bom, pô. Ué, mas tá bom, né? Não, você é esse o tema? É. Eu fucei bastante. Então traga novidade. Não sei nem se é novidade. Sei nem se é novidade. Mas assim, ó, eu conversei com uma fonte muito legal que eu tenho no Corinthians e a coisa tá muito bem encaminhada. Mas muito bem encaminhada mesmo. O Corinthians, ele tem um valor X que ele deve, que eu não sei exatamente qual é. Ele está trocando uma dívida de 700 milhões por 100 milhões. Isso. Se der certo, como você está falando, tá muito perto. Ótimo para o Corinthians. E aí, para o Corinthians... Isso. Antes que alguém diga, mas esse privilégio não é privilégio. A Caixa, quando ela tem muitas ocasiões, quando está inadimplente, quando tem dificuldade, ela faz esse tipo de negócio. Faz isso com a sua casa? Pode fazer. Já vi fazer. Agora mesmo está tendo um mutirão aí de diminuir dívida e tal, não sei o quê. Você tem que trabalhar politicamente, é verdade. Mas o certo é que se essa proposta for aceita, não acabou 100%, mas vai ficar devendo muito pouquinho, muito pouco. Alguns valores que são bem aceitáveis e acertáveis. E aí, a renda do Corinthians volta a ser do Corinthians. Isso faz uma diferença gigantesca. A grana que entra no Corinthians, ela não paga nem os juros. Mas para você montar o time de futebol é muito bom. Eu espero que dê certo. Eu acho que está na hora de resolver essa parada aí do Corinthians. E eu espero que dê certo. E há um otimismo muito grande. Ontem, o presidente da Caixa esteve no Corinthians, deu uma geral lá, conversou e tal. E a tal história. Se a Caixa não pega, o Corinthians não paga, vai fazer aquilo que o Vampeta falou, põe o estádio nas costas e sai com ele, fazendo o quê? Eu acho que o Corinthians pode ter um novo momento bacana e aí tem que saber administrar direito o estádio, né? Aproveitando que é período político, tem que saber fazer. Tem que administrar direitinho, tem que fazer show. Mas vale, um estádio próprio dá muito dinheiro. Tanto que várias equipes, por exemplo, na Itália, fizeram o estádio Dele Alpi lá para a Copa do Mundo, mas a Juventus fez um estádio próprio. Acho que os únicos sobreviventes ainda são o Milan e Inter, que ainda não resolveram. O Flamengo está querendo estádio próprio. Todo mundo quer ter estádio próprio. O estádio do Corinthians é espetacular. Acho que seria legal se realmente der certo e parece que vai dar certo. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Os números são mais ou menos esses que eu estou dizendo aí. Trocar uma dívida de 700 milhões pagando 100 milhões. Evidentemente que para o credor, para o devedor, isso é um sonho dourado. Né? E seria muito bom para a instituição, para o Corinthians, tirar esse peso das costas de uma dívida que, para muita gente, analistas muito competentes, entendem que seria, ou é ainda, uma dívida impagável. Por isso que a Caixa aceita, porque não vai pagar outra. Se por acaso acontecer esse acordo, que ainda não está oficializado. Verdade. Dizem que pode acontecer nos próximos dias, talvez até horas antes da eleição que acontece no próximo sábado. Se isso acontecer, muito bom para o Corinthians e imagino também que com o sinal verde de todos os órgãos fiscalizadores da Caixa. Né? Agora, aqui um comentário. Não há como não, digamos assim, lembrar, pelo menos, ter a sensação que aquilo que acontece em eleições no mundo todo, né? Horas antes da eleição, vai lá e o pessoal inaugura uma obra inacabada há anos. Corta fita, vamos abrir aqui, construir uma ponte de um lugar para um outro lugar nenhum. Quer dizer, há uma sensação, pelo menos de longe, que, claro, é uma grande, digamos, jogada eleitoral. Se também for isso, méritos para quem articulou para ganhar pontos importantes horas antes do pleito. Se for isso, mas que dá uma sensação, dá. Muito bom negócio para o Corinthians e tomara seja dentro de um padrão de legalidade irretocável. Eu moro na Zona Oeste ali, você sabe, moro no Tatuapé, e as mais línguas falam que até o presidente da República vai no dia para votar. Vão lá estudando, vai descer para votar. Nas eleições aí do Corinthians. Ele é sócio assim com direito a voto? Estão lá falando que o homem vai chegar no sábado lá para votar. Se tiver direito a voto, é possível. Se for direito a voto, se ele puder votar e for mesmo, ele é da chapa da situação. Certo. Aí até por isso pode ser explicada essa dívida sendo quitadinha, né? Nesse momento.
Mas pode ser, não pode? Não, eu tô escutando isso lá no bairro. Eu moro no bairro onde é o Corinthians, né? Não, mas Sim. Também não é casuísmo. Sempre foi corintiano, sempre se declarou como corintiano. Eu só estou dizendo que... E também tem o direito de votar na chapa A ou B. Isso não quer dizer nada. Mas, de qualquer maneira, esse acordo que vem sendo discutido há muito tempo, há muitos anos, dizem que está muito perto de acontecer oficialmente. O Corinthians está prosseguindo, apresentou 1000 propostas, não foi negado, não deu certo, não bate a conta, os números não coincidem, tem um monte de coisa. Agora, se encontraram uma maneira de resolver a situação, uma dívida que está tirando o sossego do Corinthians há anos, ótimo. Eu acho assim, Vanderlei. Só isso. A única coisa que eu acho que dá a sensação que é um dedo político importante, né? É possível, no momento de que vai ter a votação. É possível mesmo. Isso ajuda quem? A situação? Ajuda. Mérito para a situação, que resolveu o problema. Agora, será que os caras vão votar por causa disso? Acho que a briga lá está tão grande que meio que já está tudo definido. Eu acho. Não sei nem para que lado, mas acho que já está resolvido, independentemente disso. Mas isso é uma coisinha que, como diria Mauro Betti, é a cereja do bolo. Agora é o seguinte... Isso é bom para a situação para a oposição. Agora é o seguinte... Se a oposição ganhar, vai ter o estádio. Ela já entra sem dívida. Agora, uma coisa é importante dizer. Eu não sei se vocês já repararam que eu não sou corintiano, né? Inclusive, conheço muito pouco de como é que funciona a administração no Corinthians. Eu conheço os dois candidatos, Augusto Melo e o Negrão. Me dou bem com os dois, não tenho nenhum problema. Sou amigo de nenhum deles, mas me dou bem com os dois. Portanto, para mim, o que vier está tudo bem, que jornalisticamente eu vou ter acesso a um e a outro, que é o que vale a minha parte. Agora, uma coisa que se falou muito do estádio do Corinthians é que o Corinthians ganhou um estádio. Isso é sacanagem, porque o Corinthians sempre pagou o raio do estádio. E é um inferno, a vida do Corinthians ficou um inferno com esse estádio. Eu acho que se até pudesse se pensar antes, quando o estádio foi construído, se eles pensassem nas consequências, não teriam feito o estádio. O Corinthians pagou pra caramba. Flávio, a gente fala de juros, pagou mesmo. E agora, se ele tiver uma colher de chá... O Atlético Paranaense não pagou uma parcela. Pois é. Agora, o Corinthians... Pagou sempre. Não, o Corinthians é inadimplente. Sim. É considerado inadimplente. Mas está pagando faz tempo. Não conseguiu pagar. Isso. O Corinthians é considerado... Outros nem pagaram nada. O Corinthians é considerado pela Caixa inadimplente. Isso. O negócio só está saindo porque a Caixa está percebendo que é dinheiro perdido. Isso. Então, mas aí eu fazia a pergunta. Foram vocês que levantaram. Quando o Corinthians faz o estádio, era esse o presidente da República. Agora, quando quita o estádio, é esse o presidente da República. Se foi dentro... Tá bom, mas tem alguma relação política aí? Se foi dentro da legalidade, é isso que eu estou dizendo, se estiver dentro da legalidade, e é provável, fazendo um anúncio público como está sendo feito, ninguém, imagino, eu não tenho acesso a nada, eu imagino que tudo esteja sendo feito dentro da legalidade e aquilo que os órgãos fiscalizadores permitem. Fim de conversa. O Corinthians se ferrou até hoje. Desculpe, só para concluir, o fato de ser o mesmo presidente da época é uma outra coisa. E pode pesar também, claro que pode. Agora, pode pesar. Agora, se eu soubesse, eu falava. Só que eu não sei, eu tô perguntando. Eu não sei se teve sua influência, pode ser que tenha tido. Agora, o Corinthians, eu quero dizer o seguinte, o Corinthians, ele pagou uma bala até hoje. Ele se ferrou, ele perdeu o poder de compra, ele perdeu renda. O Corinthians pagou pra caramba. Não conseguiu pagar. Por isso que eu tô falando. Se ele soubesse a consequência da construção do estádio, talvez tivesse ficado só com o Pacaembu, fizesse só a construção do Pacaembu. A verdade é que esse tipo de negociação acontece toda hora. E o futebol, inclusive, eles dão um monte de terreno, inclusive para o Corinthians, eles dão o terreno livremente. Os clubes falam que... Da Caixa. Os clubes falam que vão prestar... os CTs dos clubes são todos zoados por órgãos governamentais. E fala que vai ter uma devolução pública. Não é verdade. Você não consegue ter acesso. Tem leão de chácara, nem jornalista entra. Mas ele tinha um benefício público. Então não é uma coisa anormal. Seria sacanagem se a gente falasse contrário para o Corinthians. Sempre tentou quitar. Isso. Nunca conseguiu. Não consegue. Agora que o presidente é o Lula, consegue. E a gente sabe que a Caixa Econômica Federal é da presidência da República. É óbvio. Então, tem que ser questionado. Questionado eu acho que tem que ser. Eu não posso chegar aqui e julgar nada. E confirmar nada. O Flamengo não comprou o estádio? Sim, o terreno, mas é isso que eu tô falando. O Landim teve com Mas quanto tempo... O Landim também teve com o presidente da... o Corinthians tentou quitar uma dívida da Neoquímica Arena.
E agora que é o presidente corintiano, um presidente ao qual grande parte da torcida faz campanha para ele, inclusive. Aí quita a dívida. Não. Tem que ser questionável, gente. É questionável. Se questiona, Pilar, provando que não é por isso. Pilar, historicamente isso é assim. Quando o São Paulo fez o Morumbi... Questionar cabe, mas eu quero deixar bem claro. Se foi agora encontrado um caminho legal para fazer isso... Desde que seja legal, o que você falou. Muitas vezes as coisas acontecem. Eu não tenho nada... Se é isso, eu devo 700. E o caminho encontrado, precatórias, tem uma série de jogadas aí na parte financeira e econômica, que eles encontraram um caminho. O que você prefere? Você prefere 50% de alguma coisa ou 100% de nada? Se você oferece... eu imagino, eu não entendo disso. Várias empresas fazem isso. Isso. Caixas, é zero que você vai receber. Zero, não tem chance, ninguém vai fazer a tática vampeta. Põe o estádio nas costas e leva embora. Isso é impossível. Mas, para não perder nada, tem isso aqui, tem os 100 milhões. Você vai perder tudo. Se isso é possível, legalmente, isso, parece que é... Vou falar, historicamente, isso acontecia. Na época que o São Paulo construiu o Morumbi, foi um sacrifício, uma loucura. Nada foi... Mas o São Paulo teve facilidade de terreno por parte do governador da época. Depois, quando o presidente era o Laudo Natel, ele era simpático ao governo da época e também aconteceram facilidades. São Paulo recebeu o estado de graça? Não, foi um sacrifício tremendo para fazer. Mas você trabalha também com o lado político. E o Corinthians é a mesma coisa. Eu acho que isso é uma questão... O único que não mexeu com isso foi o Palmeiras. O Palmeiras fez um negócio com a iniciativa privada e tal. A Leila tem briga com os caras e tal. Mas eles fizeram de uma maneira diferente. Cada um fez o seu. O Palmeiras precisou de muitos laudos para fazer a sua arena. Muitos laudos. Eu estou dizendo que não foi ilegalidade nenhuma, mas precisou apressar laudos e precisou de muitos laudos. Tudo começou não com a construção, com uma reforma. Verdade. Porque existia uma área tombada que precisavam tomar muito cuidado para fazer a construção. Então precisaram de laudos, liberações, análises, engenheiros, história da cidade. E ele conseguiu. Teve atuação política? Claro que teve. Nelo Rodolfo, ex-companheiro nosso, Antônio Carlos Rodrigues, todos eles palmeirenses importantes e políticos importantes. Não é que facilitaram, mas mostraram o caminho. É melhor isso, melhor aquilo. Eu acho que se você não tiver isso, você não faz nada. Você não consegue fazer nada. Nenhuma crítica nisso. O vice-presidente. Não, mas é que não é só o Corinthians, que eu quero dizer. Não é a primeira vez que isso acontece. O Landim agora se reuniu com o presidente da Caixa também, não foi para ver aquele terreno lá. Do gasômetro. Você pega... a política está envolvida. O vice-candidato... O vice do candidato André Negrão é o presidente da Câmara de Vereadores do Estado de São Paulo. Milton Leite. Não, se não houver envolvimento político, então quando o Pilato fala tem envolvimento político, provavelmente é um momento favorável para você fazer a negociação. Mas isso é normal e acontece em todos os clubes e sempre aconteceu. Eu pessoalmente, sou Flávio Prado, eu acho que até exageradamente. Eu acho que é errado você dar tanto terreno para clube, tanta facilidade de pagamento de impostos. Eu não gosto disso, não. Eu acho que os clubes não merecem esse tipo de coisa, até porque não há uma cobrança igual. Facilidade de impostos, não gosto disso. Mas isso acontece há muitos anos e com todos os clubes. É uma situação que eu, por exemplo, questionaria o clube, inclusive o Flamengo. Tem que se unir com alguém, pô. Não, sim. O Flamengo o terreno tá lá. Tem que conversar com quem? É o presidente da Caixa. Sim, mas por que isso não foi resolvido antes, então? É todo momento que o Flamengo, lá na época que eu jogava, tinha condição de comprar um terreno? Quê? Não pagava salário de ninguém, ia comprar terreno como? Hoje o Flamengo tem dinheiro mas, pra comprar. Tem que se questionar. Porque não questionar é mole. Tá bom, pronto, fez lá e o mal pagador se dá bem, o bom pagador se ferra, tem que se questionar. Eu acho que é questionável. E aí, até por isso eu fui me informar, tirei essa posição. Eu acho que, olha, não é o que eu farei, não é o que eu gosto. Já falei. Tenta pagar o Corinthians. Ninguém paga. É isso que eu tô falando. Eu não gosto disso. Pagar. Eu não gosto disso, acho errado. Agora, o Corinthians só se ferrou. É sacanagem falar o Corinthians ganhou o estádio. Não é verdade. Não é verdade. Isso para ele. Tá errado. Tanto na verdade. Ele matou para pagar. Tanto na verdade que toma ele inadimplente, não conseguiu pagar. Exatamente. E se ferrou, é verdade. É isso. Então não ganhou de graça, não. Se ferrou bem. A gente vai para um break, galera, rapidinho. Quando a gente voltar, tem muito debate ainda, então continua com a gente, porque é muito rápido. A gente vai para um break na rádio e no YouTube. Voltamos já já.